Bem-vindos ao primeiro evento de 2023 da Liga de Genética e Genômica da USP Ribeirão Preto. Estou muito feliz pela participação de todos aqui nesse dia tão especial, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Foi escolhido dia 28 porque, normalmente, ele foi feito no dia 29, como é um ano bissexto, que é um dia raro de fevereiro. Só que, como o dia 29 de fevereiro não tem todo ano, resolveu-se colocar o Dia Mundial das Doenças Raras esse ano, no dia 28. E a Liga não podia perder essa oportunidade de fazer um evento incrível nesse dia. Meu nome é Gustavo, eu sou o diretor de ensino da Liga de Genética e Genômica e estou aqui como mediador dessa roda de conversa com o meu professor Vitor e a ativista Ana. E eu vou estar aqui com eles durante todo o evento fazendo as perguntas. Primeiro, eu vou passar alguns avisos para vocês. O primeiro sobre o certificado. Vai sair um link no YouTube no final do evento. Se você quiser o certificado, você espera até o final, até aparecer esse link. Clica nele, ele vai te mandar para outra aba e aí você faz sua inscrição de novo para receber o certificado. Então, para quem quer o certificado, não percam esse link, não saiam antes. Outra coisa é o horário do evento. Está previsto para acabar às 8 horas. Vamos tentar responder todas as perguntas de vocês, que foram muitas perguntas que vocês nos mandaram no formulário. Estou muito feliz por isso, a Liga toda agradece. E quem quiser mandar mais perguntas, pode mandar no chat. E temos membros da Liga olhando o chat e eles vão mandar para a gente as perguntas e vamos tentar responder todas nessa incrível conversa. Então, para apresentar nossos convidados, primeiro temos o Dr. Vitor Evangelista. Ele é professor da USP-FMRP e tutor da nossa Liga de Genética. Ele tem atuação principalmente nas áreas de aconselhamento genético, oftalmogenética e genética e saúde pública. E nossa outra convidada, a ativista Ana. Ela é escritora, compositora, cantora, terapeuta integrativa, voluntária na Associação Internacional de Epidermólise Bulhosa e foi coautora de 2 protocolos mundiais de diretrizes clínicas para epidermólise bulhosa na área de fisioterapia. Então, com isso, eu agradeço muito vocês dois pela participação, agradeço por ter aceitado o convite, estou muito feliz por os dois estar aqui. E, primeiro, então, professor Vitor, eu queria começar perguntando o que é uma doença rara e por que é tão importante dos profissionais de saúde conhecerem elas, saberem sobre elas e entendê-las, hoje em dia. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite para poder participar daqui, o convite da Liga, né, vou agradecer a pessoa do Gustavo, né, e é um prazer poder estar aqui junto com a Ana, né, podendo conversar um pouco sobre um tema que, óbvio, para mim, profissionalmente, é muito importante, né, porque eu trabalho com isso, e é interessante, né, eu sempre gosto muito de falar disso, né, a gente trabalha com ensino na área da saúde, né, e tem pouco tempo para ensinar muita coisa, né? E a gente, em geral, fala sobre as coisas que são mais frequentes na população, né? E, de repente, vem um conceito que é difícil de colocar assim, na cabeça, né? Por que doença rara virou uma coisa importante do ponto de vista de saúde pública, né? E essa é uma coisa, tem um trajeto muito interessante, que eu espero que fique mais claro para vocês do que isso. A gente possa afirmar, acho que a Ana também, estou pondo palavras na boca dela, mas de que é realmente um problema importante para ser abordado em várias faces do cuidado de saúde, não só saúde, inclusão, social, educação, enfim. Mas, essencialmente, a gente está trabalhando com doenças, cada país tem uma frequência que pode escolher, na verdade, né, tirada de alguns artigos dentro da literatura, mas também levando em consideração muito que tipo de atenção você quer dar especificamente para essas pessoas, né? Então, mas obviamente a maior parte deles tem, na Austrália é menos do que uma doença rara é menos que 1 para 2.000, nos Estados Unidos menos que 1 para 200.000, no Reino Unido eles trabalham com doenças muito raras, né, assim, menos de 1 para 1.000, enfim. Aqui no Brasil se adotou, tem até uma polêmica para descobrir de onde é que saiu esse número, né? Assim, mas
uma definição que seria da Organização Mundial de Saúde, que coloca que seria uma doença rara, seria uma doença que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, e dá por volta de 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. E tem umas características importantes, né? Porque se você for usar isso, como, juntando tudo, óbvio que as doenças raras têm frequências muito baixas, mas elas são muitas doenças, são mais de 6 mil, quase 8 mil tipos diferentes de doenças raras. A hora que você junta esse bolo todo, aí você tem, por exemplo, no Brasil, 13 milhões de pessoas com doenças raras. E aí você vai perceber, não, então falar sobre doença rara não é falar sobre raridades, mas sim falar sobre pessoas que são um grande número de pessoas, relevante para a gente poder ter saúde pública, para a gente ver atenção social, né, inclusão, né, um número relevante que não é raro, mas pessoas acometidas por doenças raras, né, que tem particularidades, mas tem muitas coisas em comum. Acho que a Ana quer complementar mais uma coisa, mas essa é a grande ideia, né, que assim, ter doença rara não é um evento raro, né, assim, então acho que isso é uma coisa importante para ficar na cabeça das pessoas, né. Você quer falar alguma coisa, Ana, antes de completar? Bem, eu acho que você colocou basicamente tudo, doutor Vitor. O mais importante é a gente ter em mente isso que o senhor acabou de dizer, que não é tão raridade assim se ter uma doença rara. Embora, se você pegar cada doença isoladamente, ela vai ser rara. Mas se a gente junta a quantidade de pessoas hoje que convivem com doenças raras, é uma parcela muito significativa da população e que a gente precisa cada vez mais dar atenção a essa parcela da população, seja dos serviços de saúde, seja em termos de qualidade de vida como um todo, de você ter acesso a tudo que você necessita para ter uma qualidade de vida. Acho, na verdade, só completando, eu falei o número, mas precisa ver a frequência. Você está falando sobre frequências ultra raras, né? 1 para 2.000, para mais. Mas o número de pessoas chega a 6% da população ter doença rara. Então, assim, então, congruência parece, mas não é. Ter doença rara não é doença rara. Uhum. Então, isso tem que ser visto de alguma forma. Tem muitas particularidades, né? Que ó, a gente vai ter que acabar discutindo aqui. Mas é isso, acho que é por aí. Então, vamos para a próxima. Professor, então como que a gente identifica uma doença rara no indivíduo e como que a genética nos auxilia nesse diagnóstico? Tá, acho que eu vou começar por uma coisa importante para a gente dizer. Quer dizer, Claro. ter doença rara não significa ter doença genética. Né? Assim, ela está definida pela frequência, e não pelo tipo de lugar do corpo que atinge, aparelho, sistema ou mecanismo, certo? Então, simplesmente, ela é definida pelo fato dela ser rara. Por que isso é importante? Porque o fato dela ser rara gera algumas complicações que são comuns a todas essas doenças, tá? Então, uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é por que eu estou aqui e não infectologista, né? Porque poderia estar um infectologista falando sobre doenças raras, né? Por exemplo, se fosse um infectologista americano, ele poderia estar falando sobre dengue. Dengue é raro nos Estados Unidos, né? Mas não é raro aqui. Mas sabe que 80% das doenças raras, na verdade, são genéticas, têm um componente genético importante. Então, isso é uma coisa comum a todas as doenças raras. Então, vamos colocar por que a genética é importante. Primeiro, porque 80% dessas doenças, dessas 8 mil doenças, 6 mil doenças, que seja, tá? São genéticas. E tem coisas comuns que podem acontecer com pessoas que têm doenças genéticas, né? Por exemplo, existe sempre a consideração sobre o risco, a chance de acontecer novamente na família, né? Que é uma coisa comum. Então, ter elementos, por exemplo, de conhecimento para as equipes de saúde, de aconselhamento genético é a melhor forma, a forma mais ética de abordar isso é importante. Porque só para você pensar em uma doença rara, 80% é genética, então em 80% dos casos você vai ter que, em algum momento, discutir o porquê que isso aconteceu, se isso pode acontecer de novo. Né? Então, acho que é óbvio. Aí, obviamente, como 80% são genéticas, muitas delas vão usar tecnologias de investigação que envolvem o estudo do material genético. Mas eu não estou falando só sobre as coisas altamente complexas, estou falando sobre coisas que a gente aprende no ensino médio, né? Por exemplo, o que é uma doença mendeliana, você vai ter uma herança, né? Mutação recessiva, mutação predominante, qual é a chance disso acontecer?
né? São conhecimentos muito básicos e fundamentais que a gente acha que, né, que a gente aprende só para passar no vestibular, que de repente para aqui faz muito sentido. Então, acho que a genética, nesse sentido, a genética como ciência, como conhecimento, é importante para todos os profissionais de saúde, para sempre. Óbvio que eu tenho um viés de observação, né, sou geneticista, né? Mas eu acho que isso é importante também em níveis diferentes. Tá? Você tem níveis altamente complexos, de tecnologias de investigação, sequenciamento de nova geração, técnicas, né, super refinadas, cada vez melhores para a gente poder investigar, técnicas assim, que envolvem terapias, que envolvem genética, mas essencialmente a gente também tem um conhecimento básico que atende uma parte importante da atenção à saúde dessas pessoas. Então, mas também lembrando sempre de que a gente não está, quando a gente define como raro, a gente não está falando sobre doença genética automaticamente, né? Isso é importante a gente lembrar. Acho que é isso. Eu estou abrindo aqui, Ana, você vai fazer algum comentário, você tem outro ponto de vista interessante, né? A gente fala de uma forma muito técnica, né? Uma evidência importante. Claro. E Ana, como que foi para você descobrir e aprender hemólise bolhosa? Como que foi seu processo na sua vida? Bem, na verdade, eu tive muita sorte. Muita sorte, porque eu estou com 39 anos, quase 40, então eu nasci na década de 80, em 83. Então, nem se usava o termo doença rara nessa época. Esse termo só foi se tornar mais comum no Brasil já no final dos anos 2000, 2008, por aí assim. E você ter uma doença rara, você nascer com uma doença rara na década de 80 e você ter um diagnóstico é praticamente um milagre. É óbvio que o meu diagnóstico não foi genético. Eu fui ter um diagnóstico genético, eu creio que tem uns 5 anos, menos de 10 anos, com certeza. Então, eu tive um diagnóstico clínico, por biópsia, outras metodologias, até que finalmente eu tivesse um resultado genético. Mas, no caso da minha família, havia já um histórico da minha doença, obviamente não se sabia que doença era, mas já havia esse histórico na minha família. E meus pais são primos de segundo grau, o que a gente sabe que aumenta imensamente a chance de surgimento de doenças genéticas por causa do parentesco. Então eu tive a sorte de ter tido tios nas décadas de 40, 50, que faleceram todos com poucos meses, por causa de desnutrição ou de infecção generalizada, e pôde-se visualmente fazer a comparação entre eu e esses tios que eu tive. Então, com isso, o pediatra passou a noite, debruçou nos livros, porque não havia internet na década de 80, nós temos que lembrar disso, então o acesso à informação era muito mais complexo, restrito aos livros, às bibliotecas, e ele passou a noite, ele filtrou que era uma doença bolhosa e genética, porque já se sabia, né, já tinha se identificado que havia aquela hereditariedade. E aí ele foi afunilando, até que ele chegou a um diagnóstico clínico de epidermólise bolhosa já no dia seguinte. E, com certeza, esse diagnóstico foi o que me salvou, porque ele pediu que eu fosse retirada do hospital imediatamente. Né? Para quem não conhece epidermólise bolhosa, ela é uma doença genética sistêmica e que, muitas vezes, por muito tempo, ficou negligenciada, sendo poucamente vista pelos dermatologistas. Porque a principal característica é a questão da fragilidade de peles e mucosas. Então, a gente tem bolhas e lesões na pele. Mas não é só pele a doença. Ela é uma doença sistêmica. Por exemplo, no meu caso, na forma que eu tenho,
que é a distrófica recessiva, eu tenho um erro na formação do colágeno tipo 7. Isso faz com que ela afete pele, mucosas, ossos, músculos, absorção intestinal, a microbiota intestinal, e por aí vai. Mas é claro, as pessoas se impactam com o que elas veem primeiro. E acabou que por muitos anos ficou restrita simplesmente à dermatologia. Então foi muita sorte assim o pediatra ter conseguido dar um diagnóstico clínico no dia seguinte. E aí depois, obviamente, com o passar do tempo, foi se fazendo biópsias e, enfim, para que se confirmasse o diagnóstico. Mas a gente sabe que a realidade não costuma ser essa quando se trata de doenças raras. Em geral, as pessoas passam mais de 5 anos da vida delas tentando encontrar um diagnóstico, sendo jogada de um lado para o outro, sem respostas. E isso ainda acontece muito com a epidermólise bulhosa, apesar de toda a informação que nós temos hoje em dia, né, com acesso fácil à internet. Mas se a gente pega a realidade dos interiores, a realidade das periferias, ainda há uma demora grande no diagnóstico e que, no nosso caso, ela acaba sendo fatal, porque o que os médicos acabam fazendo de praxe acaba sendo, não, o bebê está ali com lesões. O próprio manuseio do parto já provoca bolhas, já provoca lesões. E eles insistem em não liberar esses bebês até que estejam curados, até que estejam cicatrizados. E isso não vai acontecer no caso da epidermólise bulhosa, né? Essas lesões, elas vão cicatrizar e vão surgir outras, e o manuseio errado no hospital vai provocar mais lesões. E, infelizmente, já foram centenas de bebês aí, Brasil afora, nos últimos anos, que nós perdemos por os médicos manterem essas crianças no hospital, manterem essas crianças em incubadora, o que é totalmente inadequado, na tentativa de fazer um isolamento ali daquela criança, e, na verdade, aquecer a nossa pele vai piorar o quadro das lesões e das bolhas, e colocam num regime ali de antibiótico, não liberam a criança para ir para casa, porque está ali fazendo antibiótico por 14, por 21 dias, e por causa das lesões ali expostas, acaba pegando infecções hospitalares piores e piores e piores, até que os antibióticos já não conseguem resolver mais a situação. Então, a gente já perdeu muitos bebês nessa situação. Então, eu ter sido liberada do hospital no dia seguinte do meu nascimento, na década de 80, é um verdadeiro milagre. E eu sou muito grata ao médico que teve essa sagacidade de virar à noite estudando e querendo entender o que era a minha situação. E que, infelizmente, a gente não vê isso em muitos dos profissionais que estão aí em atividade. Com toda a facilidade que a gente tem hoje de internet, de informação, a gente chega até situações de famílias em que os profissionais de saúde não se deram ao trabalho de correr atrás de um mínimo de informação, que está aí disponível gratuitamente e de fácil acesso. Complicado mesmo, Ana. Mas, pegando essa linha de raciocínio sua, me emocionei um pouco com a sua história. Professor Vitor, o quão preparado, na sua opinião, está o sistema de saúde para lidar com as pessoas com doenças raras? Professor, você está mutado também. Gente, 30 anos dando aula, 5 anos na pandemia, esquece de ligar o microfone. Mas é pouco, tá? Assim, pouco, talvez seja até uma palavra doce demais, né? Você sabe o quanto é mais difícil. Mas a fala da Ana reflete várias coisas interessantes, assim. Né? A sorte que ela está dizendo, né, que
teve, envolve, obviamente, aspectos, talvez, ligados à pessoa do médico, da médica, não sei, que cuidou dela, do ponto de vista de empenho e tal, mas a gente sabe que isso não resolve problemas públicos de saúde, né? Assim. Então, a gente sabe que tem algumas coisas na história dela são comuns a todas essas doenças. Por isso que a gente precisa encarar como um problema comum. Primeiro, como ela é uma pessoa com uma doença genética. Né? Então, lembra que eu falei que 80% são genéticos, né? 80% dessas doenças começam na infância. Então, como a dela, quer dizer, na verdade, assim, tem um rol, óbvio que tem em adulto, mas esse extrato, né, pediátrico é muito importante. Né? São doenças multissistêmicas, ela falou exatamente, não é um problema só da pele, é um problema que pega em várias coisas. Eventualmente você pode ter doenças que pegam uma coisa só, tá? Mas essa não. Doenças crônicas, muitas vezes incapacitantes. Isso é um conjunto de coisas que praticamente caracterizam as doenças raras, né? E aí tem o outro lado, né? Exatamente porque elas são raras, você tem muito pouco conhecimento dos pais de saúde sobre elas, né? Até os especializados, né? Esse extrato, por exemplo, pediátrico, talvez devesse conhecer um pouco mais, mas, óbvio, eles têm um tempo limitado de tempo para formação, né? Então, ele não vai estudar todas as 5.000 doenças raras, não tem porquê, como ele fazer isso. Então, você tem que ter alguma estrutura dentro do sistema de saúde que permita que, primeiro, ele reconheça sinais de que pode ser uma doença rara e saiba para quem mandar. Obviamente, vai ter os grandes, os caras são muito legais, né? Os médicos são muito dedicados que podem resolver o problema como o da Ana, né? Quer dizer, teve uma sagacidade, acho que é mais que isso, é um brilho, né? Essa é uma característica pessoal que, infelizmente, a gente não pode exigir de todo mundo. Agora, a competência profissional a gente tem que exigir de todo mundo, né? Então, a pessoa saber reconhecer que aquilo é uma doença genética. Eu falo isso muito para os meus alunos, para as minhas alunas, né? Saber reconhecer o que você não sabe é muito importante. E não é saber, porque se fingir que você sabe, que é o que acontece com essas crianças que ela está falando, eles vão ficar colocando a criança em berço aquecido, deixando dentro do hospital, porque ele acha que ele sabe o que fazer. Se ele fala assim, eu nunca vi isso, preciso estudar, é o passo maior que ele pode fazer. Ou ele pode fazer, eu nunca vi isso, preciso saber alguém que deu um serviço que saiba lidar melhor com isso. E aí você reduz muito tempo. Ela falou também uma coisa importante, ela não teve que esperar 5 anos para fazer esse diagnóstico, mas a maior parte das pessoas ficam, ou mais até que isso, rodando pelo sistema, sem ter uma janela de oportunidade para ter resolvido o seu problema. Minto, a janela de oportunidade tem, mas você tem a janela de oportunidade aproveitada para poder tirar ela de um caminho que não é que é mais longo para pôr em um mais curto. Então, o que o sistema precisa? Foi essa a grande pergunta, para resolver esse problema. Eu tenho 58 anos, tá? Então, a minha formação como médico foi na década de 80, eu passei exatamente isso que a Ana está falando. Não tinha internet, não tinha nada, era fazer genética, não tinha livros, mas no começo da década de 90 era isso que eu estava fazendo, tinha computador, mas não tinha internet, apareceu a internet. Também precisava estudar muito, era muito difícil, hoje as coisas estão bem mais tranquilas. Mas eu passei por todo esse caminho, assim, de profissional especializado, certo? Hoje as pessoas têm muito mais acesso. O primeiro caminho que eu acho que se aconteceu foi, tudo doença genética, então a gente vai montar uma política em genética clínica. Eu participei dessa. Então vamos pegar o que a gente acha que é importante, que é o profissional, e vamos fazer uma política para em genética clínica as doenças que o médico geneticista cuida. Isso, óbvio, que tem um porquê disso ter acontecido, isso foi até assinado, a portaria, mas nunca entrou em vigor. O negócio só começou a andar quando apareceu o paradigma da doença rara via sociedade civil organizada. Aí o que aconteceu? Antes você tinha um grupo técnico do Ministério tentando empurrar para cima uma política, e aí apareceu o contrário. A sociedade civil indo direto no Ministério falando, tem que fazer isso, eles se sensibilizando de alguma forma pela pressão, entre aspas, né? E acaba empurrando para baixo o Ministério para você fazer isso. E aí aconteceu que saiu uma política voltada, estou falando especificamente de saúde, tá? Tinha uma política de atenção integral à saúde de pessoas com doenças raras. Não sei se estou falando o nome totalmente certo aqui. Que tinha a pretensão de estruturar uma rede de atenção
né? E todos os seus componentes, desde a atenção básica até a mais complexa, a reabilitação, etc., centrados nas pessoas com doenças raras e nessas necessidades, estruturando serviços de complexidade maior para ser os centros para dar diagnóstico e ter esses recursos. Isso também começou na estruturação, tem 21 centros no Brasil, uma parte desses centros já existia, uma parte desses centros estão no centro-sul do Brasil, a lógica continua a mesma. A gente tem ainda um subinvestimento, mas é um movimento que se estruturou em cima do que a sociedade se pedia. Óbvio que tem repercussão em outros campos do Estado, né? Estou falando de governo, estou falando de Estado, então em políticas sociais, políticas relacionadas à atenção a tudo, a trabalho, enfim, a direitos do indivíduo, né? Então, são coisas que hoje repercutem em várias, então deveriam repercutir em vários campos do Estado. Então, o sistema de saúde ele não está preparado porque ele pensava sempre na doença rara, ou seja, então deixa o raro para o ultra raro cuidar, né? Para o profissional ultra raro cuidar. Tem 300, 400 médicos dentistas no Brasil. Então, dessas doenças raras, só que 200, 300 médicos dentistas não vão cuidar de 6% da população, entendeu? Então, eu sou até geneticista aí arrepiado comigo agora, assim. Mas eu acho que isso só vai mudar quando todo o sistema mudar, né? Quando lá na atenção básica a pessoa tiver na cabeça que se tiver uma criança com algumas características como a Ana tinha, ele precisa achar um centro de referência. Ele precisa pensar que primeiro que é uma doença rara, óbvio que não. Precisa pensar que é o mais comum. Não deu certo o que ele pensou no bate, ele precisa ter uma referência para poder encaminhar para essa pessoa poder ter as coisas. E se isso não acontecer, ele nunca vai chegar no profissional ultra raro que tem todas as maquininhas que fazem barulhinho, que acende luzinha, que faz diagnóstico de doença rara. Não tem isso, mas, né? Então, a gente precisa muito que isso aconteça. Né? Por isso que eu estou falando demais, mas é por isso que eu quero sensibilizar as pessoas. Nas diretrizes curriculares nacionais em medicina, por exemplo, para formar médicos e médicas, está lá escrito que eles têm que ser capazes de detectar a necessidade de aconselhamento genético. É uma bobagem. Mas detectar a necessidade de aconselhamento genético, para as doenças genéticas, significa reconhecer os fenótipos, reconhecer que, entendeu? Assim, envolve um monte de conhecimento. Acho que isso tem que ser mudado um pouco mais para as coisas dessas áreas, mas a gente precisa desenvolver isso dentro das outras áreas. Desculpa, eu falei demais, mas acho que eu queria aproveitar o que ela falou, né? Porque foi tão exemplar, assim, do caminho, né? Com mais sorte do que outras pessoas, que eu achei que ia perder a oportunidade. Sim. Então vamos continuar nessa linha. É uma pergunta para as duas pessoas, para vocês dois. Qual a mentalidade que o médico precisa ter para conseguir transmitir segurança e tranquilidade para a família de uma pessoa que tem uma doença rara? Isso é uma pergunta para você, professor, como médico, e para você, Ana, como uma pessoa que possui doença rara. Como que o médico teria que transmitir essa informação? Não vou nem perder a oportunidade. Ana, faz sua resposta, porque, na verdade, né, assim, a gente pode só, assim, quem vive pode... Eu só vou escutar. Bem, o que acontece nesse sentido é que a gente precisa receber informações de uma maneira clara e de uma maneira acolhedora, porque a maioria das doenças raras ainda são vistas, pela grande maioria dos profissionais de saúde, como atestados de óbito. E, infelizmente, eu ainda ouço hoje relatos de famílias, principalmente das mães, né, dizendo que o médico, quando foi dar o diagnóstico, virou para a mãe e falou que simplesmente não se preocupasse com o filho dela, porque o filho dela não ia vingar. Eu já ouvi essa expressão várias vezes, de várias mães. E então acaba que muitas vezes o médico já tira toda a esperança da família no momento do diagnóstico, no momento de transmitir aquele diagnóstico, né? E outro problema que eu vejo que a gente tem hoje é o Dr. Google. Dr. Google é um grande problema, principalmente quando a gente fala de epidermólise bulhosa, porque quando uma família recebe um diagnóstico de que tem um filho com epidermólise bulhosa,
e vai no Google e digita epidermólise molhosa, essa família só vai achar a desgraça. Sim. Né? E são poucas as pessoas que estão fazendo alguma coisa para divulgar a não desgraça sobre as doenças raras. Né? Eu faço o meu trabalho de formiguinha, hoje eu tenho o apoio, eu fui fundadora no ano 2020 do Ativismo EB. Então, hoje nós temos um grupo de 5 mulheres de faixas etárias diferentes, então a gente tem aí dos 17 aos 42 anos no nosso grupo, de estados diferentes, e que a gente está promovendo um pouquinho de material de qualidade para mostrar para as pessoas que, ok, existe toda a parte médica, toda a parte clínica, toda a parte de saúde, que não é as mil maravilhas, que a gente sabe que nós temos os nossos dias bons, temos os nossos dias ruins, e a gente tem que encarar isso e buscar soluções. Mas a gente tenta mostrar um pouco de que a gente quer ter qualidade de vida. Hoje a gente já tem condições de ter qualidade de vida, e a maioria das doenças raras não são mais atestados de óbito. A gente consegue hoje, com os avanços que a medicina, que as áreas de saúde já tiveram, com o avanço da internet, com o avanço dos estudos científicos, com o avanço da indústria farmacêutica, a gente consegue ter qualidade de vida. Só que, infelizmente, a grande maioria dos profissionais ainda, quando vão ali dar o diagnóstico para aquela família, deixam a família totalmente desesperada, totalmente desesperançosa, e muitas vezes os pais entram em processo de depressão profunda, principalmente as mães, os maridos se separam, isso é algo muito comum nesse universo das pessoas com doenças raras, os maridos se separarem e ficarem as mães ali solo para poder cuidar daquele filho com doença rara. Por tudo causado por o quê? Por uma transmissão de informação de uma maneira não adequada. Não que a gente queira que seja floreado a doença, é claro que não. Mas a gente vê que, em geral, os médicos não dão nenhuma expectativa positiva para aquela família no momento em que elas dão o diagnóstico, né? Isso eu estou me baseando na maioria dos relatos que chegam até mim, né? E é muito triste. E essas famílias, depois de alguns anos, que elas vão encontrar algum consolo ali e alguma expectativa quando elas chegam a associações de familiares, de pessoas com a doença rara que seja. Porque aí elas vão ver outras pessoas semelhantes, outras pessoas mais velhas que estão ali vivendo a vida, e aí elas conseguem ter um pouco de esperança de que o filho ou a filha dela possa se tornar uma pessoa útil na sociedade. Eu mesma fui uma pessoa que eu não tive esse modelo. Eu não tinha em quem me espelhar. Eu não tinha ideia do quanto que eu ia viver, eu não tinha ideia de nada. E eu fui crescendo dessa forma. E só quando eu já estava no início da minha fase adulta, que eu tive a oportunidade, por meio da internet, de fazer contato com uma pessoa adulta que fosse mais velha do que eu, e falar assim, opa, existe uma pessoa mais velha do que eu, que bom, eu posso chegar lá, né? Então, eu vejo que ainda falta muito, muito tato nisso, mas isso não é um fenômeno só brasileiro.
isso é um fenômeno que ainda acontece em muitos países. Eu faço parte do time de voluntários da Associação Internacional de Epidermólise Espoliosa, e, no momento, eu trabalho na criação de alguns protocolos para epidermólise espoliosa. E um deles é o de cuidados paliativos. E que a nossa missão, uma das nossas missões, é mostrar que cuidados paliativos não é só quando a pessoa está morrendo, né? Que é a definição que a maioria das pessoas pensa. E a gente fez um questionário que foi divulgado a nível mundial, traduzido em vários idiomas, para que as pessoas com EB, para que as famílias respondessem a respeito. E foram muitos relatos dessa falta de tato do profissional de saúde ali, do médico, do enfermeiro, no momento de dar o diagnóstico, né? E como que aquela família ficou desesperada com a maneira com que aquele diagnóstico foi colocado para ela. Eu não sei como é que a gente consegue resolver essa questão. Eu não sei se o doutor Vitor tem alguma sugestão para isso, mas eu acho que eventos como esse são muito importantes, porque a gente consegue sensibilizar vocês que estão em formação, vocês futuros profissionais de saúde, porque, como o doutor Vitor disse, a gente tem aí algo entre 6.000 a 8.000 doenças raras identificadas, e eu não faço a menor ideia de quantas são as doenças comuns identificadas com as quais vocês entram em contato no curso de medicina. Então, é impossível para qualquer ser humano conhecer essa quantidade de doenças raras. E, ok, tá tudo certo, né? Mas eventos como esses são importantes para que a gente consiga abrir a mente. Para que, deixa eu pensar ali quando eu estiver exercendo, quando eu estiver atendendo ali uma família, deixa eu pensar, será que essa pessoa que eu estou vendo aqui, ela não tem uma doença rara? E, poxa, se ela tem uma doença rara, onde é que eu posso encontrar esse apoio que o doutor Vitor falou? Tanto por meio da rede de saúde, quanto por meio de associações, de instituições que já lidam com doenças raras, que possam dar alguma luz para aquele profissional de saúde, que possam dar alguma luz no fim do túnel para aquela família. Então, uma coisa que eu penso é que eu não sei quando que a gente vai conseguir fazer isso, mas, na minha opinião, a gente precisaria de um diálogo muito forte com o Ministério da Educação para que todos os cursos na área de saúde eles tivessem uma disciplina de doenças raras. Obviamente, não com a intenção de mostrar 6.000 doenças raras, mas para fazer esse trabalho de sensibilização, para que se abra a mente, para que você pense, olha, pode ser uma doença rara, como é que eu vou lidar com isso daqui? Sim, na verdade, isso é realmente muito importante. E aí me veio a pergunta aqui. O que é a portaria das doenças raras e qual a importância dela, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde? Acho que eu posso falar um pouco sobre isso, né? A portaria, na verdade, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, de um departamento, uma secretaria dentro do Ministério da Saúde, começou a trabalhar, já tinha trabalhado antes da ideia da Política Nacional para a Atenção Integral em Genética Clínica, mas que aí isso meio que morreu e foi, na verdade, uma construção, acho que até legal contar, que na verdade a de Genética Clínica apareceu porque se conseguiu colocar lá no Ministério uma conversa inicial sobre genética na atenção. E aí o que eles fizeram foi, na década de 90, montar um grupo com especialistas e cientistas renomados para falar sobre tecnologias em genética. Eu falei, gente, a questão não é essa, não é tecnologia.
maior parte das doenças, aí de novo a Ana deu um super exemplo, não precisou de nenhum teste genético refinado para dizer o que a Ana tinha. Não precisou, assim, né? Esses problemas existem há muitos séculos, isso já foram descritos, isso já está descrito, os livros de dermatologia contam, né? Mostram, sabe o padrão de herança. Né? Hoje a gente tem só uma tecnologia que pode definir exatamente qual é a mutação e qual gene está causando, mas a gente não precisa disso. Ele falou, olha, ele precisa exatamente de outras tecnologias, né? São tecnologias mais, assim, mais duras, não sei o que chama assim, você precisa conhecer melhor como é que é isso, as pessoas precisam reconhecer, então foi ter essa desconstrução. Então passou disso que era tecnológico, para a genética clínica, que era centrada no especialista em genética, para o paradigma das doenças raras, que foi o que fez esse negócio virar. Então, uma política foi estruturada em 2 grandes eixos, doenças genéticas e não genéticas. Ela tem uma estruturação um pouco melhor no papel para as genéticas, e as genéticas têm 3 grupos diferentes. Né? Na verdade, não sei se são 2 grupos e vários eixos, ou 2 eixos e vários grupos, mas não importa. Então, assim, as doenças genéticas têm 3 grupos internos, que são erros inatos metabólicos, anomalias congênitas de aparecimento tardio e deficiência intelectual. Né? Considerando que são grandes grupos de problemas que tem dentro deles um grupo de patologias que envolvem doenças raras. Tá? Nas não genéticas, a gente tem infectos contagiosos, inflamatórias, imunes, a polêmica de que parte delas também pode ser genética. Basicamente, o que tem estruturado no país são serviços de referência, que são serviços que pegam mais de um grupo ou mais de um eixo, e centros de referência, que são grupos que trabalham com um problema específico ou com um eixo só específico. Tá? Por exemplo, um núcleo especializado em epidemiólise e poliose não seria um serviço de referência. O serviço de referência tem que ter complexidade para ter noção, mas você pode ter um grupo de pessoas da área de saúde que trabalham muito bem com esse problema especificamente, ele vai ser um centro de referência para aquilo. Né? E o serviço de referência tem mais complexidade, tem funções diferentes, tem função de educar a rede, tem função de ser o foco para tratamentos de alta complexidade. Em tese, tudo isso é maravilhoso, e tudo isso é articulado com a rede da atenção, rede de cegonha, com a atenção à saúde da mulher, à saúde da criança. A gente sabe que tem vários nós, porque essencialmente, como a gente está vendo, para a atenção à saúde em pessoas com doenças raras, sabe? Você tem que ter uma integração muito grande de saberes diferentes. Né? Você precisa educar melhor as pessoas. Talvez escolha, você precisa ter uma disciplina de doenças raras, especificamente, mas talvez seja uma saída para poder apresentar pelo menos o que é comum a todos. Né? Não, assim, quais são os grandes grupos de problemas onde isso acontece, as doenças, as genodermatoses, como tem, as doenças que dão deficiência intelectual, mas essencialmente a gente precisa saber lidar com as pessoas. Eu falo sempre, tanto para estudante quanto para residente, que a gente não tem obrigação de acertar de cara com doença rara. Porque, na maior parte das vezes, você está pegando um negócio meio susto. Por exemplo, nas doenças congênitas. Hoje, muitas delas você já sabe alguma coisa pelo ultrassom, mas uma boa parte das vezes o pediatra que está recepcionando a criança está se vendo pela primeira vez com aquilo. Ele não tem tempo de pegar um livro na sala de parto para ver. Ele tem que dar alguma resposta. Então, a primeira coisa é saber o que ele não deve fazer é mais importante do que tudo. Quer dizer, o que você não pode fazer? Dizer o que você acha que tem que fazer com aquela criança ou com aquela criança. Não é você que está fazendo isso. Tá? E eu acho que a segunda coisa é ser o mais acolhedor possível e estar disponível. Né? Estar disponível para a continuidade da conversa. Né? Você pode errar num dia, isso é comum, a gente já reconhece esse fenômeno de quem dá a primeira notícia, em geral, é muito mal avaliada, até independente de se ele deu de uma forma adequada ou não. Porque tem todo o processo de luto da pessoa que está tendo e acaba caindo nesse campo. Não estou falando que isso só acontece dessa forma, mas está sempre certo, acontece. Não. Às vezes ele é muito inadequado. Mas a questão principal é que ele não está lá no dia seguinte. Ele não está lá para ver o cara ter tempo de ler, voltar, conversar com a mãe ou com a família, voltar a falar sobre aquilo e construir junto com aquela família um entendimento do que é aquilo, do que é o melhor para fazer. Né? Que é um processo. Assim. Então, eu sempre falo, né, assim, mais do que acertar de cara, você
tem que estar atento no que você não sabe, deixar claro que ele está disponível. E que no sistema de saúde, às vezes, é muito difícil, né? Você dá um plantão aqui, volta daqui um mês, o pediatra hoje um dia, amanhã outro. Mas com doença rara isso é diferente. Então, acho que parte dessas coisas a gente tem que ter um protocolo diferente para a doença rara. Não é uma coisa que todo mundo conhece. Você não vai conseguir gerar o conhecimento sobre como cuidar daquela pessoa com aquele problema, porque é uma pessoa com aquele problema. Ela não conhece, dermatosclerose tem um monte de formas diferentes, e dentro da mesma forma tem padrões de herança que são diferentes, tem evoluções que são diferentes, você vai saber tudo isso no primeiro dia, não vai, né? Mas tem que ter humildade para estar lá junto, saber encaminhar para alguém que possa te ajudar, e essas pequenas coisas eu acho que a gente tem que ensinar de alguma forma. E que tem essa particularidade, especificamente para a doença rara, e não tem para outras doenças comuns. Por quê? Porque a doença comum todo mundo aprende. Então, talvez a pessoa, é muito melhor que seja a mesma pessoa que fica o tempo todo, mas uma pneumonia numa criança recém-nascida, talvez não seja tão crítico ter um outro médico no dia seguinte tratando, tá certo? Mas aqui não, aqui você tem um cuidado que é especial. Então, nesse sentido, eu acredito que deva ter essas normas de reconhecer, para reconhecer, saber como lidar, e principalmente saber o que não fazer, né? Porque a maior parte das pessoas, até os exemplos que a gente viu aqui, são pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer de forma alguma para qualquer problema, para de qualquer pessoa, né? De ser adequado, de ser invasivo, de determinar o que a outra pessoa deve ou não deve fazer, tá certo? Essa situação é um pouco diferente, né? De apresentar só o lado ruim, então apresenta só o lado bom, a questão não é essa, a questão é estar lá ao lado para construir junto com a pessoa o entendimento do que é. Eu já vi as coisas mais absurdas dos dois lados, de falar que não é nada e de falar que a montanha se não ia, nada disso ia acontecer, tá? E o dado de realidades, às vezes, só aparece com conhecimento, né? Então, por isso que eu falo de dar continuidade, de estar lá presente, de ter um profissional que possa seguir, acompanhar, é fundamental. Uhum. Muito obrigado, professor. E a gente recebeu uma pergunta muito boa aqui no nosso chat. Como o profissional da assistência social, vamos abranger todos os profissionais da saúde aqui, pode intervir, ou melhor, contribuir no acolhimento às pessoas e familiares de pessoas com doenças raras? E eu queria, além do familiar e da pessoa com doença rara, eu queria falar também dos cuidadores. Então, como que os profissionais podem contribuir para ajudar nesse processo? Você quer falar, Ana? Não sei se tem uma experiência. Nossa, essa realmente é uma pergunta, assim, excelente. E eu acho que o Dr. Vitor já colocou uma parte aí da resposta, né? É ser acolhedor, né? É um momento de luto daquela família, porque todo mundo, todo casal que passa ali por uma gravidez, está esperando o bebê perfeito. Ninguém é preparado para... E se o bebê não vier perfeito? Se o bebê vier com alguma questão de saúde, ninguém é preparado para isso. Então, é um momento de luto daquela família. E precisa, assim, entender, né? Os profissionais de saúde que estão lidando ali com aquela família precisam entender que aquela família vai passar por um momento de luto, que a gente não sabe quanto tempo ele vai durar. E tá tudo bem. Então, quais são as estratégias que a gente pode ver para que essa família consiga ser acolhida, consiga perceber que ela não está sozinha naquilo, que por mais que o profissional de saúde não tenha ali tanto conhecimento sobre aquela doença, mas como é que ele pode mostrar caminhos para aquela família? A pergunta originalmente aí veio de uma pessoa do serviço social, né? Da assistência social. E muitas vezes essas famílias precisam de certos encaminhamentos que passam pelo assistente social. Só que essa família não vai chegar até o assistente social se ela não for encaminhada por um médico, por um enfermeiro, por alguém que está lidando ali diretamente com aquela família. Então,
primeiro a gente tem que entender essa função de rede. A gente tem que entender que é uma rede. Nenhuma doença rara é tratada só por um profissional. Precisa-se de uma rede de profissionais, que alguns vão ser da medicina, outros, a gente já vai ter outros como assistentes sociais, como fisioterapeutas, como fonoaudiólogos, dentistas, e por aí vai. E a gente tem que entender que esses profissionais, eles devem, no mínimo, conseguir, de alguma forma, entender que aquela família está naquele momento de luto e mostrar para ela que existe caminho, que aquele profissional pode até não saber exatamente qual é o caminho naquele momento, mas que existem caminhos, existem soluções, existem opções. E eu acho que uma informação que é muito, muito importante é assim, é a gente separar cura de tratamento. Porque a maioria da população pensa em cura. Quando a gente entra em estados de luto, quando a gente fala de doenças, a gente quer ver uma cura para aquela doença. E quando a gente fala de doenças raras, a gente não vai ter uma cura para aquela doença. E essa é uma das fases do luto, é a pessoa aceitar que não existe cura para aquilo, mas que existe tratamento. Não é porque não há cura que não há tratamento. Há tratamento, sim, que são tratamentos que vão trazer qualidade de vida. Essa é uma informação que eu acho que é muito importante ser passada para as famílias, porque normalmente fica no 8 ou 80, como o doutor Vitor falou. Ou é aquela questão de não tem nada, tá tudo bem, não se preocupa com isso aí, não. Ou, não, seu filho não vai vingar, não se preocupa, não, que né? Eu odeio as estatísticas de expectativas de vida. Eu odeio elas, porque se fosse por elas, eu já teria morrido há 15 anos atrás. Se fosse por elas, na verdade, eu já teria morrido muitas vezes. Eu já ressuscitei não sei quantas vezes, gente. Eu não sei se eu já zerei minhas vidas aí de 7 vidas como um gato, mas se eu fosse depender das expectativas de vida, eu já morri várias vezes, já me mataram muitas vezes já. Então, a gente tem que mostrar que para aquela família que, ok, é uma doença rara, é uma doença crônica, é uma doença grave, que pode ter complicações X, Y, Z, não vamos descartar ainda, porque a gente tem vários subtipos ali, e que depois, com exames mais apurados, vai poder se identificar ali os subtipos para poder ver quais as possíveis complicações que aquela criança vai ter ou não. Mas a gente tem que mostrar para as famílias que existe tratamento e que esse tratamento, se feito adequadamente, vai trazer qualidade de vida. Vai fazer com que aquela pessoa se desenvolva, possa estudar, possa trabalhar, possa ter a vida dela, possa constituir a família dela e ser uma pessoa útil para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo da gente passar sobre as doenças raras, que a gente, às vezes a gente não consegue evitar as complicações, às vezes a gente não consegue evitar certas sequelas, mas o tratamento ele pode fazer com que aquela pessoa mantenha um certo nível de qualidade de vida em que ela seja útil para a sociedade.
E eu acho que essa é a informação, assim, mais importante, que teria que ser passada para todas as famílias ou para todas as pessoas, sejam elas uma pessoa adulta, né, no caso de doenças autoimunes, né, que aí já não é mais uma questão genética, mas muitas vezes são doenças raras do mesmo jeito, para mostrar que é importante aquela pessoa seguir o acompanhamento, o tratamento dela para que ela tenha qualidade de vida, porque a gente que lida com associações e com grupos, com famílias, a gente vê muitas famílias que chegam para a gente totalmente desacreditadas e que não fazem tratamento nenhum porque foi no médico A e depois no médico B e nenhum médico deu nenhuma esperança para aquela família. Então, já que não tem nenhuma esperança, eu vou largar de mão mesmo. E não é bem assim. Né? Hoje em dia, a gente já tem muita condição de dar muita qualidade de vida para muitas doenças raras. Sim. Ana, muito, muito bom sua fala, tocante. E eu tenho uma pergunta agora para o professor. Nessa linha de raciocínio mesmo, como a gente consegue abordar esse tema de doenças raras numa temática de saúde da família? É possível aplicar esse conteúdo na sala de espera de algum lugar? Assim, tem muita interface até na saúde da família, tem até as mesmas ferramentas para algumas coisas, né? Uhum. Eu lembro que eu li um artigo na década de 90, 2000, em que o serviço de saúde inglês ele é público também, né? E parte das coisas genéticas, especificamente o questionamento genético de câncer, como não chegava a ser somente para BRCA1 e BRCA2, que é o que todo mundo conhece mais, na verdade não é tão infrequente, eles iam passar para a equipe de saúde da família. Começou a ter um conflito como geneticista via como deveria lidar com a família e como o médico de família deveria achar. Eles têm ferramentas muito parecidas. A gente desenha as famílias com o nosso heredograma, tem o genograma, né, que é mais funcional da medicina de família. Eu acho que a gente tem que... eu vou juntar algumas coisas aqui que são importantes. Tem coisas que são muito especializadas, certo? Que dependem do diagnóstico preciso. Chegar no diagnóstico preciso, às vezes, precisa de tecnologias mais avançadas, ou simplesmente uma pessoa com mais conhecimento específico na área. Tá? Então, acho que tem o especialista tem um papel importante. No caminho para o especialista, para o serviço especializado, para a terapêutica mais especializada, precisam ter diversos outros profissionais que são importantes no caminho para chegar lá, e no caminho de volta, e na atenção global à saúde, depois que você fecha o diagnóstico, sabendo que em muitos casos você nem fecha o diagnóstico. Assim, você vai ficar sem diagnóstico. Tem a questão do cuidado, que também tem particularidades. Tá? Eu acho que aí compensa a gente ampliando o leque e começar a falar sobre as pessoas. Inclusive para a população. Porque eu acho que na hora que você está falando sobre sala de espera, eu imagino que seja um pouco sobre isso, né? Assim, não é só falar para os profissionais da saúde da família, né? Os agentes de saúde, ou a equipe de enfermagem, serviço social, o dentista, o médico de família, o médico de família que estão lá, entendeu? Mas também falar para a comunidade sobre essa área, para evitar estigmas, né? Eu sei que eu vou te dizer, é muito difícil sem experienciar, né? Assim, as doenças são raras, você pode ter uma coisa que é muito deformante fisicamente, mas é compatível com a vida plena, né, assim, do ponto de vista até funcional, com coisas que simplesmente não dão nada externo, mas são letais, porque envolvem processos metabólicos muito importantes, você não fecha o diagnóstico no recém-nascido para poder fazer o tratamento correto, ele vai morrer ali, você nem vai saber o que é. Então, tem demandas que são muito diferentes. Eu acho que todos os profissionais têm que saber como lidar com doenças raras, ou com a pessoa com doença rara. Não precisa necessariamente saber tratar a doença rara. Precisa saber reconhecer que é uma doença rara. E precisa saber entender as recomendações que deve ser feito para aquela doença rara específica, ou para aquela pessoa com doença rara específica, quando ele voltar do centro de alta complexidade. Tá? Ou seja, tem lá diversas recomendações, ele não precisa ficar grudado, porque isso é uma outra coisa comum doença rara. Primeiro que é curável, nem todas são. Tem muitas que não têm cura.
Será que o doutor Vitor travou? Opa, tá me ouvindo, Ana? Estou te ouvindo. Parece que ele travou, sim. Então, vamos mudar um pouco o tema da conversa, Ana. Tem uma Vamos. pergunta muito boa para você agora. Vamos lá. Foi mal, pessoal de casa, deu uma travadinha aí, mas o professor já volta. Ana, qual a dificuldade de se obter um tratamento em termos de custo e recurso para paciente acometido por doença rara? Uau! Bem, é um desafio a questão do tratamento, porque, primeiro, como foi dito, a gente precisa chegar até ali o serviço especializado para a gente encontrar ali os profissionais ultra raros que vão poder nos dar o tratamento no sentido de orientação. Né? Para dar um exemplo muito simples, semana passada foi a primeira vez que eu passei por um médico especialista da dor. Uhum. Porque eu nunca havia recebido um encaminhamento, e quando eu olhava no meu plano de saúde as clínicas com as quais tinha convênio, você ia olhar nos sites, falava mais de questões de coluna, de artrose, de coisas do tipo, e eu ficava imaginando, esses médicos não vão saber o que fazer na minha dor, né? Uhum. E aí, né, hoje em dia tá tudo tão especializado, né? E aí só consegui porque eu encontrei uma enfermeira que a gente conversou num ambiente totalmente fora, né? Num evento social que a gente conversou, e por ela lidar com queimados, né? E pelo menos no aspecto de pele, a gente tem algumas semelhanças ali com os queimados. Ela me perguntou, Ana, e tratamento de dor, o que que você faz? E eu falei, então, não faço. Não faço, eu fico no SOS a vida inteira. Né? E aí ela foi me encaminhar, ela falou assim, não, vou te encaminhar para um colega médico, que ele vai saber te orientar. Né? Então, agora que eu comecei a fazer um tratamento adequado para a dor. Né? Então, primeiro tem esse desafio da gente encontrar esses profissionais ultra raros que vão poder nos ajudar. E segundo, é a questão dos insumos que nós necessitamos, porque a gente tem diversas situações quando a gente lida com doenças raras. A gente não tem curas, a gente não tem nenhum medicamento que vá curar, mas a gente tem medicações e insumos que vão ajudar ali a controlar. Né? A gente tem os casos extremos, né, como a medicação da AME, que custa milhões, né, hoje em dia já custa mais de 1 milhão, né, e a gente tem casos como, por exemplo, o da epidermólise bulhosa, que não se enquadra em medicação de alto custo, porque a gente usa uma gama de produtos enorme, que quando a gente soma o montante, aí vira de alto custo. Né? Então, a gente tem diversas situações. E aí varia muito de estado para estado, de doença para doença, essa questão do acesso às medicações e a outros insumos que são necessários. Né? No meu caso, por exemplo, envolve a questão de suplementação alimentar, porque eu tenho estenose esofágica, né? E, além disso, o meu metabolismo, por causa da epidermólise bulhosa, é muito acelerado, então faz com que eu não consiga, por via oral, consumir o quanto que o meu corpo necessita. Então, eu mal consigo suprir as minhas necessidades tendo a suplementação. Então, no meu caso, envolve medicações, envolve suplementação e envolve insumos para o tratamento das feridas, né? E isso vai variar muito de doença para doença. E
Em alguns estados, em algumas áreas, funciona super bem. Por exemplo, aqui em Brasília, a questão da suplementação funciona muito bem. Eu recebo ela toda pela Secretaria de Saúde daqui e o programa funciona muito bem. Dificilmente a gente tem um problema de falta. Se tem uma falta, tem algum outro produto ali que a gente consegue substituir por um tempo e tal. Mas em outras partes já é bem mais complicado. Então, aí as famílias se viram como pode, porque existem vários caminhos. Existe caminho de defensoria pública, existe o caminho de Ministério Público, existe o caminho de ações judiciais, né, com advogados pagos. Então, acaba que são diversos caminhos. E, infelizmente, é muito difícil a gente conseguir ter acesso ao tratamento todo sem a gente precisar da judicialização. Uhum. Infelizmente, ainda é a realidade para a maioria das doenças raras, porque a gente é visto como códigos, como números, né, como CIDs, como código do produto que é comprado pela Secretaria de Saúde. A gente não costuma ser visto como pessoas. Então, as pessoas que trabalham nas áreas ali responsáveis pela tramitação de processos de compras e tudo isso, elas não têm a noção do que a falta daquela medicação, daquele insumo faz na nossa vida. Eles não têm a ideia das sequelas que a interrupção do nosso tratamento causa. A gente tem o exemplo aí, né, que a gente viveu nos últimos anos, a questão aí da pandemia, e que acabou que todo mundo com doença rara, em algum momento, ficou sem poder fazer nenhum tratamento, porque os ambulatórios dos hospitais fecharam, porque todos os profissionais de saúde foram deslocados para atender quem estava internado. E só a gente sabe as sequelas que ocorreram, porque a gente precisou interromper o nosso tratamento ali de maneira abrupta com os profissionais de saúde, né? E que dirá quando falta uma medicação, quando falta um insumo ali que é importante. Mas, infelizmente, hoje em dia, assim, apesar de a gente ter a portaria, né, a portaria 199 da política para as doenças raras, tem muita coisa bonita no papel. Mas, na prática, as coisas não são tão maravilhosas assim. E a gente dá uma penada. A gente pena para conseguir ter acesso a realmente tudo que a gente precisa. E muitas vezes a gente precisa muito do apoio das associações que existem, e quando existem advogados voluntários, para poder ajudar a gente a poder judicializar, que a gente não gostaria de precisar fazer isso, a gente gostaria de ter o acesso ao que a gente precisa, sem precisar ter toda a trabalheira de judicializar, mas acaba que a gente fica sem opção, na grande maioria das vezes. É complicado mesmo, Ana. A gente tem muito que melhorar ainda. E vou dar um aviso, que é o certificado. O link já está no chat do YouTube. E eu tenho uma última pergunta para a gente finalizar. De novo para você, Ana, essa que você respondeu já foi um pouco chocante, mas essa última aqui também é um pouquinho mais pesada, que é: qual a sua percepção e a percepção que você vê de outras pessoas com doenças raras que possui em relação à postura social dos outros indivíduos? Isso. Como que você sente, como que as pessoas te enxergam e o que você sente sobre isso?
Aí a gente tem que separar 2 grupos que são importantes. A gente tem que separar o grupo das doenças raras visíveis e das ditas doenças raras invisíveis. Para as doenças raras visíveis, que é o caso da minha, que me traz cicatrizes e que me tornou uma pessoa com deficiência física, é uma realidade que é complicada, porque, né, principalmente o meu caso, que é uma genodermatose, a população em geral ainda tem um mito de que é algo contagioso. E a gente sabe hoje que apenas 5% das doenças que envolvem questões de pele são contagiosas. E todas as outras são genéticas. E, por consequência, não contagiosas. Mas as pessoas acabam criando esse estigma muito forte, né? A gente vive numa sociedade em que cada vez mais a gente é um catálogo de corpos. Tanto se a gente se baseia aí na lógica do Instagram, quanto na lógica aí de aplicativos de relacionamento, são catálogos de pessoas. São as pessoas ali exibindo os seus corpos e exibindo o melhor das suas vidas. E quando você tem um corpo diverso? Como que isso funciona, né? Então, já passei das situações mais absurdas que vocês puderem imaginar, eu já passei na minha vida. Outro dia estava lembrando de uma história de uma padaria, confeitaria, aqui na minha região, no meu bairro, em que eu não vou mais. E aí eu estava contando por que eu não vou mais, pelo menos daqui do meu bairro. Porque houve um episódio em que eu fui lá comprar coisas para um aniversário no meu trabalho e fui super bem atendida no balcão, e o pessoal muito solícito, não, pode ir lá no caixa, paga, a gente leva no carro para a senhora, e tudo tranquilo. Quando eu cheguei no caixa, que eu entreguei o meu cartão de crédito para a caixa e que a caixa olhou para mim, ela simplesmente deu um pulo para trás. Ela deu um pulo para trás e fez a pior cara da face da Terra. E aí depois eu tive que exigir que ela colocasse o meu CPF na nota fiscal. E aí ela veio com o argumento de, mas a senhora não pediu. Eu falei, não, eu pedi, só que eu acho que você viu, não sei, alguma barata, alguma coisa caminhando ali por trás, entendeu? E você se assustou. E aí você não ouviu na hora que eu te pedi para colocar o CPF na nota fiscal, sabe? A gente tem que levar, às vezes, no bom humor, porque senão a gente não dá conta, né? Então, assim, é muito complicado, assim, situações de locais que você vê que nitidamente as pessoas não sentam perto de você, né? Porque elas acham que é algo contagioso e por aí vai. E temos o outro lado das doenças invisíveis, que eu não sei qual dos dois lados que é pior, porque a gente é mais fácil, é muito mais fácil para mim, por exemplo, eu comprovar que eu tenho direito a uma fila preferencial, que eu sou uma pessoa com deficiência física. Isso é muito evidente e isso me facilita em certas coisas, né? E me atrapalha muito em outras. Para quem tem uma doença rara invisível, ela passa ali despercebida na maioria das situações. A maioria das pessoas não sabem que ela tem uma doença rara e vão tratá-la como uma pessoa dita normal, entre aspas. E só que no momento em que ela necessitar de um auxílio, de alguma questão diferenciada, ela vai ter dificuldade em provar aquilo. Eu vejo, por exemplo, a questão das doenças raras, que
envolvem comprometimento pulmonar e que as pessoas têm dificuldade para respirar. Então, muitas vezes é uma pessoa que, ok, ela não precisa usar um oxigênio, porque aí já é uma coisa óbvia, mas ela não consegue subir uma escada, porque se ela subir uma escada, ela vai ficar ofegante. Ela não vai conseguir caminhar do guichê do aeroporto até o portão de embarque, porque ela vai ficar ofegante. E aí é complicado para ela provar que ela tem essa necessidade. Então, assim, ainda falta muita empatia do ser humano. Ao mesmo tempo em que se fala tanto em diversidade, ao mesmo tempo que a gente vê muito mais a diversidade na mídia, nas redes sociais, a gente tem também um movimento de tanto ódio à diversidade hoje em dia, e que é uma pena, porque são pessoas que olham pelas outras pela casca e não conseguem ter um mínimo de empatia se a pessoa tem alguma diferença, alguma necessidade especial em determinadas situações. Então, eu não sei como que a gente consegue fazer esse trabalho a nível de sociedade. Eu acho que a gente teria que ter um trabalho assim maciço nas escolas, para que pelo menos as próximas gerações elas já tenham um pouco mais de consciência. E nas poucas vezes em que eu já recebi convites para fazer alguma palestra, participar de algum evento em alguma escola, eu sempre fui muito bem recebida pelos alunos. E já fui até surpreendida com perguntas muito inteligentes, que às vezes eu considerava assim, uau, eu não sabia que crianças dessa idade estavam preocupadas com questões como bullying, e crianças de 8, 9 anos me perguntando o que eu fazia para lidar com o bullying e que sugestões que eu dava para elas, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar ali na base. E eu não sei exatamente o que a gente precisaria fazer com a população adulta, porque por mais que a gente conscientize, por mais que a gente faça campanhas, por mais que a gente esteja aí nas redes sociais, a gente ainda vê o quanto de ódio que existe com pessoas que são diversas, seja por ter uma doença rara, seja por outras questões, e que às vezes tem muitos seguidores ali e tem um bando de haters. Né? Graças a Deus, foram pouquíssimas situações que eu tive que ter alguma discussão ali maior com alguma pessoa pela internet. Eu tenho sorte de no meu grupo de pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, ter pessoas que são mais conscientes, mais empáticas, mais sensíveis. Mas, não sei, eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar a nossa diversidade. Eu acho que, né, cada um tem as suas crenças religiosas, não vamos entrar nisso, mas eu acho que a gente que nasce com uma doença rara, a gente veio com uma missão aqui. E a gente tem alguma missão para cumprir aqui. A gente não nasceu com essa condição rara por acaso. E eu acho que uma dessas missões é a gente trazer um pouquinho mais de conscientização para as pessoas de que a nossa sociedade é diversa e que a gente tem que parar de
tentar se enquadrar dentro de caixinhas, sabe? Eu já comecei a filosofar aqui, gente. Não, foi muito bom, Ana. Muito bom. Não sei se o doutor Vitor quer complementar alguma coisa a esse respeito, de repente até você, Gustavo. Não, eu gerações não. diferentes, idades diferentes, talvez a gente tenha Bem diferente. interessante. A dele é bem diferente. Sim, mas já estão pegando no meu pé aqui que a gente está extrapolando muito horário. Eu vou só pedir desculpa porque a minha rede caiu, não sei por que aqui na USP, porque eu resolvi não ir para casa para ficar aqui para ver se dá tudo certo e parou uma hora. Mas depois eu vi que a Ana pegou o gancho e ficou muito legal, muito mais ilustrativo, assim. Só queria, assim, eu acho que a gente faz muito, assim, né? As pessoas estão se colocando, é um caminho que a gente fica frustrado com o que aconteceu, mas para quem olha 20, 30 anos atrás, que eu nunca ia pensar que eu ia ver influenciadores com doenças raras, doenças genéticas, uma parte delas, visíveis, como a Ana falou, sendo influenciadoras na internet, quer dizer, mudando, aparecendo no TikTok das famílias inteiras, assim, e mostrando que são pessoas que têm, o que é a diversidade, que talvez afaste um pouco da população em geral, é um pedaço minúsculo do que essa pessoa, entendeu? Ela não define a pessoa. A gente, óbvio, está se aproveitando de momentos que é importante a gente se definir como pessoa com esclerose tuberosa, com epidermose bolhosa, com neufromatose, que é o momento de se afirmar e se colocar para a população, mas essencialmente são pessoas, né? São muito mais próximas, muito mais semelhantes de qualquer uma dessas pessoas do que diferentes, né? Então, isso óbvio que não está. Isso se extrapola para outras coisas, isso já foi para a cor da pele, né? Já foi como se tivesse passado, né? Passou. Quer dizer, a gente está. Isso só muda com uma capacidade ostensiva das pessoas de se colocar, né? E eu sei o quanto é difícil para fazer isso, não é fácil, não. Assim, eu tenho um lugar de fala muito restrito, assim, né? Porque eu não sou uma pessoa com doença rara, né? Eu trabalho com pessoas que têm doença rara, mas eu não tenho. Mas eu sei disso. Então, por isso que eu acho que as falas são muito mais significativas, assim, quando saem de uma pessoa que tem, porque elas têm mais impacto. E assim, a gente não vai transformar o mundo de uma vez só, mas assim, o mundo já está se transformando exatamente porque as pessoas, né, estão se colocando, como a Ana, né? E, inclusive, você pode discordar, pode ter pessoas com doenças raras diferentes, que pode olhar, não, mas você tem essa doença rara que não é igual a minha é mais diferente, o meu remédio é mais importante do que o seu. Quer dizer, você precisa reconstruir todo o entendimento disso, né? Assim, porque a gente entende sofrimento individual, mas o conceito de doença rara já gera isso, né? É um monte de gente com coisas diferentes, mas com problemas muito parecidos. Mas na ponta também tem exigências muito particulares, né? E isso precisa ser composto, porque as pessoas não podem ser colocadas de lado assim, não, então vou trabalhar com a média. Não existe isso, né? E a gente vai ter que lutar desse jeito, judicializando, entendeu? Brigando, entrando em acordo, e aí você consegue preço melhor quando você negocia melhor, entendeu? Então, mas isso às vezes só é impulsionado pela judicialização, que é chata, que é difícil, entendeu? Que é punitiva tanto para o profissional de saúde que prescreve, quanto para o hospital que faz tratamento. Eu tenho um monte de coisa, mas é um processo. Eu gosto de pensar assim. A gente está vendo um recorte. A gente não tem quantidade de vida suficiente individual para conseguir enxergar o impacto que isso vai ter daqui a 50, 100 anos. Tá? Eu acredito que isso é transformador, porque já foi transformador antes. Né? Mas também tem várias, como as outras lutas, como, por exemplo, que envolvem a cor da pele, né, não estão resolvidas até hoje, mas estão melhor do que elas estavam há 200 anos atrás. Sim. Não consigo enxergar isso assim. Isso graças a pessoas como a Ana. Né? E como você, Gustavo, que é jovem, está se envolvendo com isso, o pessoal da Liga que está assistindo, que antes pouco se interessaria por esse tipo de conteúdo, né? Essa rara, não interessa, é raro, o que eu preciso saber? Hoje eu tenho aí 200 pessoas interessadas, 50, 60, 70 pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? E um monte de evento correndo ao mesmo tempo, né? E que é um fenômeno, né? Então, não é só a gente que está falando hoje, tem o mundo inteiro que está falando sobre essa rara. Isso é uma coisa muito legal. Então, eu queria agradecer a oportunidade que vocês deram
eu conheci a Ana, Que né? isso, professor. Eu ouvir as palavras e agradecer você já, no final, assim, na minha participação. Obrigado. E eu agradeço aqui por toda a liga. Foi muito bom a palestra de hoje, a conversa. Ana, você foi incrível. Todas as suas falas foram ótimas. Professor, não teve problema nenhum a sua internet ter caído, deu tudo certo. Não tem problema nenhum, também não pode falar que não tem problema nenhum, também não. A gente conseguiu se ajeitar aqui. Assim. Foi muito bom. Muito obrigado aos dois. E muito obrigado a todos que participaram de hoje, os fortes que ficaram até o final dessa conversa maravilhosa. E lembrando que a Liga vai ter muito mais eventos ao longo desse ano. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Que se quiser participar do nosso grupo de ligantes, é só entrar aí no link que foi colocado no chat. E Ana, me pediram para você divulgar o seu Instagram aqui para gente. Sim, então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente, Gustavo, a oportunidade de poder estar aqui com você, com todos que fazem parte da Liga e com todos que estão assistindo e que virão assistir essa gravação depois. É muito bom a gente ver que pessoas mais jovens estão se interessando por esse assunto, para que a gente tenha uma sociedade com mais equidade, né? Porque não é a gente querer ser igual, é a gente conseguir essa equidade. E para quem quiser conhecer o ativismo EB, para conhecer um pouco mais sobre epidermólise bolhosa, é só procurar no Facebook ou no Instagram, ativismo EB, EB de epidermólise bolhosa. E para quem quiser acompanhar o meu trabalho individual, vocês podem me encontrar tanto no Facebook quanto no Instagram, como Ana com 2 N's, Carol F. Rocha. E no YouTube vocês me encontram como Ana Carolina Rocha. Inclusive, depois, essa gravação aqui também irá lá para o meu YouTube, para poder o pessoal estar conhecendo também o trabalho da Liga. E eu só tenho a agradecer essa oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, doutor Vitor, por todas as intervenções que o senhor fez. E vamos continuar com o nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente acha que a gente não está colhendo frutos, mas, como foi dito, quando a gente compara com o que era 20, 30 anos atrás, a gente já teve muitos avanços e, com certeza, a gente tem que avançar cada vez mais, porque hoje a gente está conseguindo que uma parcela grande das pessoas com doenças raras genéticas cheguem à idade adulta. E o que nós buscamos é qualidade de vida, porque cura, a gente não sabe quando ela vai vir. Hoje ela está muito mais próxima do que há 20, 30 anos atrás. Né? Não sei se eu poderei usufruir de uma cura quando a gente tiver realmente uma cura, mas para que a gente possa usufruir da cura, a gente precisa ter qualidade de vida, para que a gente esteja vivo com qualidade até quando surgir a cura. Então, todos nós adultos que temos doenças raras, o que a gente quer é isso. Em geral, as famílias, quando as crianças são pequenas, é muita preocupação da cura, da cura, da cura. E hoje, para mim, não é mais tão importante a cura, porque a cura ela não vai reverter o que foi alterado no meu corpo. Ela não vai conseguir tirar as cicatrizes do meu corpo, por exemplo. Ela vai fazer com que eu não tenha mais um progresso da doença, o que já é maravilhoso, mas a gente quer continuar vivendo com qualidade de vida, e para isso a gente precisa do apoio de todo mundo, a gente precisa do apoio dos profissionais de saúde, a gente precisa do apoio dos estados, dos municípios, da União, para que a gente tenha esse acesso ao nosso tratamento. E a gente precisa também do apoio da sociedade para que a gente faça parte dela de verdade, a gente seja parte integrante
sem sofrermos tanto diariamente, semanalmente, quase todas as vezes que a gente pisa fora de casa, com alguma situação que nos causa constrangimento. Muito obrigada a todo mundo, gente. Uma excelente noite para vocês. Isso aí, muito obrigado aos dois e boa noite a todos. Tchau.